Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo. Hoje eu converso com um dos precursores da arte de se comunicar pelo rádio ou falar na latinha, como dizem muitos dos veteranos da radiocomunicação em Araçatuba. Eu estou falando do radialista Édipo Pereira, que também é advogado e foi vereador por 2 mandatos. Édipo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, vocês da TV Câmara. Efetivamente, hoje eu posso me considerar um dos radialistas mais antigos do rádio araçatubense, depois do falecimento de alguns radialistas, lamentavelmente, Líbero Bezerra de Lima, Clóvis Correia, Luiz Carlos Dini. Hoje eu me posiciono como um dos radialistas mais antigos do rádio araçatubense e com muito orgulho, já que milito no rádio desde 1966. Vale lembrar, Ed, porque você é paulistano, você nasceu em São Paulo e veio em 1952 para a cidade de Araçatuba, aos 2 anos de idade. Como surgiu essa oportunidade de vir da capital para o interior, mais precisamente para Araçatuba? Eu vim para Araçatuba em 1952, como você disse, e a minha família veio para morar exatamente ali, onde hoje está instalado o Teatro Municipal, onde está instalada a Biblioteca Pública Municipal, porque ali era o transmissor da Rádio Cultura. Ali estava postada a antena da primeira emissora de rádio da cidade. Então, vivi nesse meio radiofônico. Meu pai, Manuel Pereira, já de saudosa memória, ele era o técnico da emissora, os transmissores da rádio eram instalados na minha casa, nós que tomávamos conta, nossa família, meu irmão também trabalhou na rádio. Eu fui convivendo com aqueles radialistas antigos, fui me acostumando ao ambiente, frequentava a Rádio Cultura, nos bons tempos ainda de palco auditório, nos bons tempos do Edson Gabariti, o saudoso Bolinha, Vona e Sidney Aguiar, toda aquela turma, Líbero Bezerra de Lima também, que faleceu recentemente. Fiore Giliotti? Não sou do tempo do Fiore Giliotti. Fiore Giliotti me antecede um pouco, né? Mais antigo. Não foi do tempo do Fiore Giliotti, não. E convivendo nesse ambiente de radialismo, eu acabei em 1966 dando o meu primeiro passo dentro do rádio araçatubense como operador do companheiro que hoje milita comigo na Rádio Bandeirantes, companheiro Abdo Rogério. Eu fui operador de estúdio dele, o sonoplasta, como se antigamente falava, hoje é operador de estúdio. E fui crescendo, fui subindo, fui trabalhando, fui aprendendo bastante. E hoje sou um locutor, sou um apresentador de programa, mas nunca deixei de ser também um operador. Até hoje ainda dou algumas orientações, dou alguns pitacos no trabalho dos operadores da rádio onde eu trabalho. Édipo, antes da gente mergulhar nessa história da sua experimentação no rádio, eu queria relembrar alguns aspectos ligados à sua história pessoal. Como foi exatamente, quais são as principais lembranças que você tem da infância, ainda quando morava nessa antiga sede do transmissor da rádio em Araçatuba? Bom, da minha memória como criança ainda, aos 8 anos de idade, uma lembrança muito grata, eu tive acesso recentemente a uma fotografia daquela época, uma fotografia que nós tiramos de frente à escola Cristiano Olsen, o grupo escolar Cristiano Olsen naquela época. Bernardino de Campos. Ali. Justamente, naquele mesmo local. Em 1958, como muita gente se recorda, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E houve o desfile comemorativo do aniversário de Araçatuba. Eu não me lembro quantos anos Araçatuba comemorou naquela ocasião. A escola Cristiano Olsen formou um time de futebol, formou um agrupamento de crianças da minha idade, de 8 anos ou um pouquinho mais, 9 anos. Entre essas crianças eu posso citar o Beto Pompeia, que hoje trabalha comigo também, a Rádio Bandeirantes, o Júnior, né, o Zé Lisboa Júnior, que foi quem arrumou inclusive essa foto. Nós formamos essa alegoria, esse grupo de jovens que desfilou no aniversário de Araçatuba. E eu era justamente
o Bellini. O Beto Pompeia era o Pelé. Eu não me lembro quem que era o Lisboa, que faz muito tempo. Eu era o Bellini e transportei nesse desfile, eu diria, não sei como é, nesse cordão, nessa homenagem que a escola prestou à seleção brasileira, eu transportava a taça Júlio Zimé. Uma taça, lógico, que não era de ouro, uma taça de madeira, uma taça simbólica. Mas foi uma lembrança que me levou até a emoção. Quando eu vi a foto, né, a foto que eu não tinha, uma foto quando eu tinha 8 anos até, tive dificuldades de me reconhecer na foto. Mas, pela presença da taça Júlio Zimé, eu pude dizer, esse aqui sou eu, porque eu que estava com a taça, então ficou fácil de me reconhecer. Então, é uma lembrança de juventude muito grata que eu tenho, que foi participar desse desfile de 1958, podendo provar a todos que eu sou um araçatubense de longa data. Com toda certeza. Lembrando que, na verdade, eram parecidos com os ídolos na fisionomia. No futebol também era ou não? É verdade, o pessoal procurou o Bellini era alto, magro assimilar, procuraram assimilar o Pelé. O Pelé foi o Beto Pompeia. Mas ele tinha aquele futebol do Pelé ou não chegava tanto assim? O Beto Pompeia foi um excelente goleiro. Por isso que ele pegou o apelido de Pompeia, né? E ele era goleiro. Mas não naquela época, 8 anos de idade. Depois, com o transcorrer dos anos, nós fomos crescendo, fomos participando de equipes de futebol. Fui também, apenas para citar, fui jogador da seleção araçatubense de vôlei. Joguei na seleção araçatubense, fui titular da seleção araçatubense de vôlei, com muita honra. Já participei de jogos abertos do interior, já participei de várias competições. Isso no tempo que o vôlei não era essa violência que é hoje, violência no sentido das pancadas que os jogadores dão na bola, né? Era um vôlei mais ameno. Mas participei também, com muito orgulho, da seleção araçatubense de voleibol. Além de jogar futebol com o apelido de Bellini. Bellini e Dedão. Olha só. Dedão porque eu tive Jogava atrás como o Bellini também? Jogava na defesa. E o Dedão, porque quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, eu sofri um acidente de bicicleta, ali na rua Mançar de Oliveira, à altura do cruzamento com a Cocide de Almeida. Eu estava na garupa de uma bicicleta que minha irmã conduzia, e naquele tempo a rua era de terra ainda. Quando ela passou com a bicicleta sobre uma pedra, o meu dedo entrou na catraca da bicicleta e amassou o dedo. Eu tive que cortar o dedo. Naquele tempo, 1959. Nossa. Hoje em dia seria reimplantado comum, seria fácil consertar. Mas acabei tendo que arrancar o dedo ali no Hospital Maternidade Santa Terezinha. Fui operado e até hoje eu não tenho o dedo do pé. Mas nem por isso deixei de servir o tiro de guerra. Em 1969, fiz 1 ano de tiro de guerra, um ano duro. Um ano que fiz as 3 caminhadas, uma inclusive de 40 quilômetros. Joguei vôlei, mesmo não tendo o dedo do pé. Quer dizer, nada me prejudicou. Não tive nenhuma sequela da perda desse dedão. E uma coisa também, Edipo, que é importante falar, da sua formação escolar. Por quais estabelecimentos de ensino que você passou aqui no município de Araçatuba, desde o ensino fundamental até o ensino médio? Antigamente não era bem chamado assim de ensino fundamental, né? Do grupo escolar eu comecei no Cristiano Olsen, estudei no Instituto Manuel Bento da Cruz, quando eu era diretor, o professor Arthur ainda. Estudei no Colégio Industrial, fiz um curso técnico de eletrônica no Colégio Industrial. Eu cursei 3 anos lá e depois, incentivado por um professor de eletrônica, o Toninho, eu fiz o vestibular na Faculdade Toledo de Ensino. E passei, para minha surpresa, passei em 7º lugar. E posso dizer que fiquei sabendo que eu tirei 10 na prova de redação. Passei em 7º lugar, daí eu deixei o curso de eletrônica, que seriam 4 anos, entrei na faculdade. Fiz os 4 anos, me formei sem deixar nenhuma matéria para trás. E hoje, além de ser radialista, também sou advogado formado e militando, assim, raras às vezes, né? Eu não sou um militante muito ativo, não. Tem alguns casinhos aí que a gente tem solucionado, graças a Deus. Edipo, agora vamos de fato falar da sua atuação no rádio araçatubense. Você disse que inicialmente iniciou a
a sua profissão, no caso como radialista, exercendo a atividade de operador de áudio. Isso. De operador de áudio para migrar definitivamente para o microfone, para estar falando para as pessoas. Como foi esse processo? Como surgiu essa oportunidade? Olha, eu acho que quem tem a coisa no sangue, a tendência é evoluir. Eu já cheguei a apresentar programas de palco auditório, com a ausência daqueles que teriam incumbência de apresentar, eu ocupava o lugar, quer dizer, eu quebrava o galho, né, vamos dizer assim. Como muitos profissionais começam, de fato, É né? verdade. Ali no Cine Bandeirantes, veja quantos anos isso, quando o Cine Bandeirantes ainda era palco auditório da nossa Rádio Cultura, quando cantavam naquele tempo o Valdeci Silva, que já faleceu, o Laíde Donatoni, Lúcio Colíquio, que hoje está vivo, inclusive de vez em quando fala no meu programa. E eu apresentei esses programas, algumas vezes esporádicas, né? Não era sempre. E fui indo, e entrei na Rádio Jovem Luz, naquele tempo, Rádio Luz, do Oscar Piconês, e tive a oportunidade, com a falta de um locutor, que tinha vindo de fora apresentar um programa, de fazer o programa. Não tinha outro para colocar no lugar, me colocou lá. Eu sempre ter sido um bom operador de estúdio, o cara me colocou lá, o dono da rádio me colocou para fazer o programa no lugar dele. E, para surpresa do dono da rádio, a audiência estourou, a audiência explodiu. Aí nunca mais deixei de falar, nunca mais. Modéstia à parte, até que conseguindo um bom sucesso, já participei de várias pesquisas aí, e sempre, olha, eu tenho muito a agradecer aos meus ouvintes, sempre estive postado nessas pesquisas que foram feitas em primeiro lugar. Sempre. Nunca perdi uma pesquisa no meu horário, não é falsa modéstia, não, é a realidade. E pode procurar as pesquisas que foram feitas, se tiver um arquivo aí, vocês verão que eu sempre estive ali, 60%, 70%, porque ninguém tem audiência unânime. E unanimidade todo mundo sabe que é burra. Então, quando se ouve alguém falar que tem audiência absoluta, esse não tem audiência nenhuma. Então, modéstia à parte, nós começamos e até hoje estamos falando. Já nos aposentamos, nós somos aposentados no rádio, mas continuamos militando ainda, porque gosto do rádio e vou morrer fazendo rádio. O programa Identidade Pública de hoje recebe o radialista, advogado e ex-vereador por 2 mandatos, Édipo Pereira. A gente vai a um breve intervalo e logo logo a gente já está de volta. Eu espero você. Sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho o direito de ter os meus documentos. Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. O
Identidade Pública de hoje está de volta e traz como convidado especial o radialista, advogado e ex-vereador por 2 mandatos, Édipo Pereira. Édipo, nós terminamos o primeiro bloco falando das suas experimentações como radialista aqui no município de Araçatuba. Falamos da sua vivência como operador até chegar a de apresentador também, falando ali diretamente na latinha, né? E eu queria saber exatamente, Édipo, quais os principais programas dos quais você se recorda que tiveram grande repercussão no ar? Eu acredito que eu tenho uma característica que eu posso dizer que chama mais a atenção. Eu tenho boa audiência, tanto no programa policial, como no programa musical. Tanto que, recentemente, eu trabalhei na Rádio Cultura, fiz apenas programa musical. E houve uma pesquisa de proprietários de emissoras de rádio, eu fui em primeiro lugar. O segundo lugar foi justamente o repórter policial dessa rádio onde eu trabalhava, que é o Birubiru. Foi o segundo lugar. Mário Pavan. Mário Pavan. Então, eu ganhei em primeiro lugar fazendo programa musical, não programa policial. Entendi. Eu comecei no policial a pedido do dono, acho que foi o dono da Rádio Luz mesmo, que me incumbiu de fazer programa policial, e eu certamente não tinha vontade de fazer programa policial, né? Porque a gente sabe dos perigos, as dificuldades que tem fazer um programa policial. Uhum. Mas eu, sempre com aquela responsabilidade de medo de ficar desempregado, e essa é a verdade, estou contando uma verdade, medo de ficar desempregado, eu aceitei a incumbência. Só que eu não sei fazer nada que seja mal feito. Então eu entrei para valer mesmo, entrei com corpo e alma na parte policial. E nos meus tempos de Rádio Luz, quando eu fazia o Dramas da Cidade, eu consegui uma notoriedade incrível no setor policial, tanto que me candidatei a vereador e ganhei. Ganhei sem ter dinheiro para investir, sem ter dinheiro para gastar. Mas também ganhei graças ao tratamento bastante realista que eu dava aos fatos. Eu posso lembrar para vocês uma das reportagens principais que eu fiz, que poderia constar do meu currículo, o caso Lucilene do Nascimento. Uma menina que em 1984, se não me falha a memória, foi estuprada, foi violentada, e eu acompanhei essa matéria passo a passo. Desde o dia que ela desapareceu, eu me lembro que eu saí com Fusquinha, do finado Birajara Lemos, do Jornal Comarca. Nós saímos com Fusquinha, o Corpo de Bombeiros estava procurando essa garota ali na Itu ali. Nós saímos com o Fusca, o Birajara no Jornal Comarca e eu como repórter da Rádio Luz. E desde aquele tempo, essa matéria foi uma matéria que eu não esqueço, não. Inclusive, quando vou lá no cemitério Recanto de Paz, eu visito o túmulo dessa garota. Foi a matéria que mais me deu destaque. Depois, com a prisão do Wellington Barbosa da Rocha, eu divulguei com exclusividade. Eu tinha um informante dentro da polícia que me passava tudo. Haviam convocado, aliás, furei todo mundo, né? Haviam convocado a imprensa para passar a matéria no outro dia. Mas esse cidadão foi comigo no boteco lá, tomando uma cervejinha. Eu anotei naquela lauda enorme, todos os detalhes. De manhã, às 7 horas, eu estourei a notícia. No tempo que o rádio pautava o jornal, né? Justo. Então eu lembro da manchete: menina desaparecida encontrada estuprada e morta. Até a dona da rádio me ligou: você tem certeza disso? Mas tem certeza disso. Como é que eu vou dar uma manchete dessa sem ter responsabilidade da informação? Nossa Senhora! Se eu for contar os desdobramentos dessa notícia, do que aconteceu depois, com a prisão do Wellington Barbosa da Rocha, com a morte dele na cadeia, foi encontrado enforcado com uma calça dentro da cela. Se eu for contar os desdobramentos desse fato, eu vou reviver cadáveres. Eu vou ressuscitar cadáveres. Então, não vem bem ao caso. Apenas cumpre ressaltar que essa foi a matéria que mais me deu notoriedade no setor policial. Então, eu me destaquei efetivamente na parte policial. Agora, eu não deixo de ter uma grande audiência, eu sei disso, na parte de variedades, que o meu programa é de variedades. É um musical, com informação, com comentários. Hoje eu tenho Com a Boca no Trombone, que é um programa que está conseguindo também uma grande audiência. Tenho tido... É um intermediário entre o poder público e a população. Justamente.
converso muito com o prefeito, tem tido uma atenção muito carinhosa por parte do prefeito Cito Sério, por parte do vice-prefeito, que inclusive é meu patrão na rádio, né? Mas abre espaço para todo mundo, para criticar, para fazer, apontar problemas. A gente procura solucionar também. Mas eu posso dizer para você isso. Mas o meu grande destaque realmente foi no setor policial, pelo fato de ser advogado, trabalhar, atuar na área criminal, de pesquisar sempre que tem que fazer algum comentário, alguma notícia, e levar ao ouvinte aquilo que eu sempre digo que levo, que é o detalhe da notícia. Hoje no seu programa, na abertura do programa, da parte musical do seu programa, a abertura tem como característica principal uma música do Roberto Carlos, né? A introdução pelo Roberto Carlos. Isso vem do quê? Da sua idolatria pelo rei? Como isso funciona dentro do programa? Eu sou fã do Roberto Carlos, né? Sempre gostei do Roberto. Eu sou do tempo em que a gente se reunia na casa de um amigo ali na Bandeirantes. Eu lembro até o nome dele, Sidney. A gente se reunia ali na Rua Bandeirantes para assistir ao programa Jovem Guarda. Mas naquele tempo, a televisão era um fantasma. Você assistia só um fantasma. Você via aquela imagem assim... Espectro. É um espectro de imagem para ver a Jovem Guarda. A gente se unia para ver a Jovem Guarda. Então, eu sou Roberto Carlos desde aquela época, 1970, 1968, 70, por aí. Eu fui o primeiro locutor a tocar em Araçatuba o primeiro CD, o primeiro LP do Roberto Carlos. Tem, então, LP. Que muita gente não conhece, que é o Louco por Você. Muita gente fala assim, o primeiro LP do Roberto Carlos é o do Split Splash, Parei na Contramão. Não é. É o Louco por Você. Perguntar qual que é a primeira música do Roberto Carlos? É Brotinho Sem Juízo. Eu toquei em 78 rotações. Eu gravei entrevista com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é uma pessoa simples, rapaz, você não imagina. Então ele conquista a gente. Eu fui gravar entrevista com o Roberto Carlos, se o tempo me permitir. Eu acho uma curiosidade isso aqui. Eu estava lá embaixo no Hotel Chamonix, chegou o empresário do Roberto Carlos e falou, queria gravar uma entrevista com o Roberto Carlos. O cara me respondeu desse jeitinho. Se ele não tirou a perna ainda, ele dá entrevista, mas se ele tirou a perna, não dá. Você imagina agora, eu falei, o quê? Todo mundo sabe que o Roberto Carlos não tem uma perna, né? Mas olha, imediatamente ele mandou subir. Mas foi de uma gentileza, sentou no sofá ali, gravamos a entrevista, pedi para ele gravar uma vinheta para mim, ele gravou. Falou, ouvintes da Rádio Luz, aqui quem fala é o Roberto Carlos, vocês estão ligados no programa Édipo Pereira, isso aqui é uma brasa, mora! Desse tipo. Infelizmente eu não tenho esses arquivos mais. Isso que eu ia te perguntar, se você ainda tem gravado. Não tem. Não vou contar como eu perdi, mas não tem mais esses arquivos. Saudosa memória. O rádio para você, em poucas palavras, você definiria como? O rádio é minha vida, né? Tudo que eu tenho eu consegui através do rádio. Se eu me formei, foi pelo rádio. O dinheiro que eu paguei minha faculdade, viu? E o prefeito daquela época era o Sidney Cinti, que eu estava estudando, fazendo faculdade, podia conseguir uma bolsa de estudos. Eu consegui, mas consegui metade. Tive que trabalhar para chuchu, para pagar a outra metade. Mas paguei, fiz a faculdade, estudei, me formei e não me arrependo nem um pouco do que eu fiz na minha vida. Édipo, e como surgiu a oportunidade de migrar da sua experiência do rádio para a política? Bom, eu fui vereador por 2 legislaturas. Todas elas, as 2 legislaturas, na administração da dona Germínia. Foi de 88 a 92, de 96 a 2000. E, como você perguntou anteriormente, eu respondi, eu fui incentivado pela minha notoriedade no rádio. Estava fazendo muito sucesso no rádio, no setor policial, e o Antônio Barreto dos Santos me incentivou a ser candidato. Não queria, até que ele me conseguiu filiar no partido dele. Não me lembro qual partido que era. Barretinho é o padrinho de muita gente, seja na comunicação, seja na política. Bom, vamos dar mérito a quem tem, né? Foi ele que me incentivou, me filiei ao partido dele. E na primeira eleição, por incrível que pareça, eu fiquei assombrado. Ganhei a eleição. Fui o 3º vereador mais votado no meu partido e o 4º mais votado entre todos os vereadores. Naquele tempo era Sinésio Oliveira Borges, o Valério Cambuí. O Sinésio foi o mais votado, parece que eu me lembro. O Sinésio Oliveira Borges foi o mais votado. Depois vinha Valério, tinha outro vereador que também foi, Nili Queda, foi muito bem votado. Eu vim em 4º lugar, tive 1.172 votos.
E exerci meu primeiro mandato desse ano de 88 até 92, depois perdi. E até aquela ocasião não tinha nenhum vereador que tinha perdido a eleição. Eu fui chefe da funerária durante 4 anos, nesse intervalo. Depois eu voltei em 92. Nenhum vereador tinha conseguido perder uma eleição e ganhar uma próxima depois de deixar de exercer um mandato. Eu consegui. Hoje não, hoje já tem a Durvalina, parece, que perdeu e se elegeu. A Edna, presidente da casa, que perdeu a eleição, agora se elegeu novamente, aliás, merecidamente. Mas a política surgiu dessa forma, assim, espontaneamente. E qual o projeto nessas 2 legislaturas que você acredita que tenha tido uma relevância muito grande perante a população e que é lembrado até hoje? Bom, eu nunca fui de grandes projetos, eu nunca fui um vereador de projetos. Meu trabalho era mais social. Mas eu tenho um projeto das pipas, que até hoje é comentada, foi copiada em diversas cidades, mas essas cidades que copiaram a minha lei, fizeram essa lei, implantaram essa lei em seus municípios depois que um fato grave aconteceu, depois de uma morte. Agora eu pergunto para você, quando o fato grave não acontece, não dá para você dimensionar a importância da lei. Aqui em Araçatuba não teve nenhum caso grave, ninguém morreu em razão de linha com cerol, linha de papagaio, ninguém morreu. Então dá-se a impressão de que o fato não iria acontecer de qualquer jeito, ao contrário, eu penso de forma diferente. Eu acho que a minha lei ajudou a não acontecer um fato grave. Muita gente não dá valor, fala assim, mas nunca aconteceu nada, como eu quis também evitar exibição de animais ferozes aqui no município, essa lei não passou. Foi inviabilizada. Eu digo uma coisa para você, vereador, em todas as minhas escusas, os senhores edis, né, que eu tenho o maior respeito porque fui vereador também, eles têm ciúme de bons projetos. Quando um companheiro entra com um bom projeto, às vezes existe uma intenção, existe uma forma assim de não querer que aquele projeto seja aprovado justa, mas na maioria das vezes é por ciúme. Ele não quer que o companheiro seja o autor daquela lei. Ele gostaria que ele fosse o autor daquela lei, então ele fica botando os maiores obstáculos. Eu gostava de agir de forma diferente. Projeto bom comigo, votava favorável. Fosse de quem fosse, mas votava favorável. E, infelizmente, parece que as pessoas não dão muito valor para esse tipo de postura, não. Assim como no rádio, na política, colecionou mais amigos ou mais inimigos? Mais amigos, né? Mais amigos, com certeza. O rádio... O saldo é positivo. O saldo é positivo. O rádio nos deixa um saldo de inimigo também. Eu tenho um cidadão que até hoje eu não sei o que eu fiz para ele, que eu vou lá no Abílio Mendes. Nossa Senhora, o cara não me perdoa de uma coisa que eu fiz para ele que eu não sei no rádio. Às vezes você faz uma reportagem no rádio, o cara fala, você acabou comigo, você me denegriu, mas... É porque ele me ouve, mas se você for ver, o outro também falou. A outra rádio também divulgou, mas ele é meu ouvinte. Então eu fico como o vilão da história. Essa penetrabilidade do rádio, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Mas às vezes ninguém gosta de ter o nome divulgado no programa policial. Uma questão de conveniência, muitas vezes. Se estiver devendo, não há mal nenhum nesse sentido. Mas geralmente as pessoas não gostam, né? Não gostam de ver o nome divulgado no programa policial. Mas se a gente for pensar dessa forma, então a gente não faz programa. Para terminar nosso programa, o tempo é extremamente curto, mas qual é a notícia que você não deu no rádio até hoje e que você gostaria de levar ao ar para as pessoas, visando exatamente o bem-estar de todas elas? Assim? A notícia que eu não dei no rádio, puxa vida, olha, seria uma notícia a nível mundial, né? Que não acontecessem mais essas tragédias que estão acontecendo aí, rapaz. Que coisa absurda que vem acontecendo, né? Agora um terremoto, recentemente, na China. Terremoto não sei onde, enchente no Brasil aí que nunca teve nada. Eu tenho 59 anos, eu nunca vi tanta desgraça na minha vida como estou vendo agora. Eu gostaria de chegar no plantão policial, por exemplo, o dia de manhã, e não ter nenhuma ocorrência para divulgar. Nenhuma. Mas zero. Chegar assim, pode ir embora.
Mas não que tenham escondido de mim. Entendo. Zero de ocorrência. Não teve ocorrência policial essa noite. Seria uma ótima notícia. Chegar hoje não tem programa policial porque não tem ocorrência. Seria bom para mim, seria bom para você, seria bom para todos nós. Um mundo sem violência. Teríamos o programa, então, só com melodias. Só com melodias, com boas notícias, Piadas. com boas informações, piadas, que a gente conta muito. Você sabe que o pessoal mais gosta do meu programa são as piadas. Até porque você faz voz caricatas, acho que isso vai aproximando Agora- as pessoas. agora eu né? implantei Se a também. piada não for boa, pelo menos engraçada ela vai ser por conta das vozes caricatas. Eu vou ter um quadro no meu programa agora, chama Sessão Palhaçada. No finalzinho do programa. Eu estou revivendo os grandes humoristas. Barnabé, Zé Vasconcelos, Mulita, um humorista que você nunca ouviu falar aí, que eu tenho colocado trechos, 5, 10 minutos de piada, todo dia no final do meu programa. Isso tem sido uma grande atração, o pessoal gosta de dar risada, viu? Gosta de ouvir palhaçada. Ok. O programa Identidade Pública de hoje recebeu como convidado especial o radialista, advogado e também vereador por 2 mandatos, Édipo Pereira. Édipo, foi um prazer imenso contar com a sua Prazer todo presença. meu, agradeço, espero receber outros convites. Ok. O Identidade Pública de hoje fica por aqui e até a próxima edição.